Olá, saudação, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Leandro e nessa aula nós vamos falar sobre gêneros e tipologias textuais e sobre transitividade verbal. Lembrando que essa videoaula é uma videoaula de revisão de conteúdo, então essa videoaula ela vai estar relacionada com os conteúdos que nós estamos utilizando lá nas nossas aulas via Zoom e também as nossas atividades da plataforma do Positivo On estarão diretamente relacionadas a esse conteúdo. Então, a partir de agora, eu vou compartilhar um material com vocês. A minha imagem vai ficar um pouco menor na tela. E eu os convido, então, para a retomada de conteúdo para a revisão do segundo bimestre, gêneros textuais e tipologias textuais e transitividade verbal. Então, nós vamos começar falando sobre gêneros e tipologias textuais. Vamos ver a definição de gêneros textuais, a definição de tipologias textuais, qual que é a diferença de gêneros e tipologias textuais e como que as tipologias textuais elas complementam, elas estruturam os gêneros textuais, ok? E depois vamos falar então de transitividade verbal. Então, sobre gêneros textuais. O que são gêneros textuais, né? Então, gêneros textuais são os textos que são materializados e que se encontram no nosso cotidiano. Toda situação comunicativa onde tem textos envolvidos, todos os textos que estão envolvidos nessas situações de comunicação são gêneros textuais. E cada gênero textual ele vai obedecer, ele vai ter uma definição a partir do estilo, da função, da composição, do conteúdo e da situação de comunicação que ele é construído, ok? Então, nesse caso, nós temos ali uma série de exemplos. Uma carta pessoal é um gênero textual, uma carta comercial, um bilhete, um diário pessoal, uma agenda, uma anotação, um romance, um gênero literário, uma resenha, um blog, um e-mail, um bate-papo. Então, nota que para cada gênero textual específico, nós temos um grupo, um conjunto de características que também são específicas, ok? Uma aula expositiva, seja essa aula expositiva presencial ou virtual. A aula presencial é um gênero textual, a aula expositiva virtual é um outro gênero textual, porque nós estamos utilizando uma outra plataforma, consequentemente nós utilizaremos outras ferramentas ou outras características que estão relacionadas mais diretamente a esse tipo de gênero textual onde nós estamos expostos. O debate, uma entrevista, uma lista de compras, uma piada, um cardápio. Então notem que os gêneros eles são variados, são característicos e têm especificidades. O horóscopo, as instruções de uso, um telefonema. Então nós temos uma série de gêneros textuais. E como que esses gêneros textuais são organizados, são estruturados? Eles são organizados e estruturados a partir de tipologias textuais. E o que são tipologias textuais? Então a gente pode chamar de tipos de texto um conjunto de enunciados organizados em uma estrutura bem definida e facilmente identificada por suas características predominantes. Então, cada gênero textual vai ter uma característica predominante, porque essa característica está diretamente relacionada ao tipo textual que compõe aquele gênero. Então, os tipos textuais, as tipologias textuais, elas irão compor os gêneros textuais. Então, dado o gênero textual, ele poderá ser composto de um ou mais tipos textuais. Nesse caso, nós teremos uma tipologia predominante, um tipo predominante, e os outros tipos que vão compor esse gênero. A tipologia textual, então, é a forma como o texto se apresenta, e nós vamos ver, então, as tipologias. Nós vamos ver a narração, a descrição, a argumentação, a injunção e a exposição. 5 tipologias textuais. Então, nós temos a narração. A narração, como o próprio nome diz, então, a principal função da narrativa, da narração, é produzir uma narrativa, é contar uma história, seja essa história real ou não. Então, quando a gente fala, por exemplo, na narração, nessa tipologia nós teremos a presença de personagens, de foco narrativo, de clímax, de desfecho, de tempo, ou seja, todos os elementos que compõem a tipologia narração, que compõe a narrativa, ok? E os gêneros que se apropriam da estrutura da narrativa geralmente são contos, crônicas, fábulas, romances, biografias. Então, o gênero textual que ele está presente é um tipo textual, né? A narração é uma tipologia textual que ela vai estar presente em vários gêneros. Ela vai compor uma série de gêneros textuais. A dissertação é um tipo de texto opinativo em que as ideias são desenvolvidas por meio de estratégias argumentativas. A maior finalidade da dissertação, então, é conquistar a adesão do leitor por argumentos apresentados. A dissertação, ela, de certa forma, ela vai persuadir o leitor ao ponto de vista que está sendo escrito, ok? Os gêneros que se apropriam da estrutura dissertativa geralmente são ensaios, cartas argumentativas, dissertação, editorial e etc. Aí nós temos a descrição. A descrição ela tem por objetivo, então, descrever, e essa descrição ela pode ser objetiva ou subjetiva, dependendo do gênero textual, e dependendo se esse gênero textual é literário ou não, ok?
Então, depende muito da situação comunicativa. E, geralmente, os gêneros que se apropriam da estrutura descritiva são laudo, relatório, ata, guia de viagem. E a descrição está fortemente presente nos gêneros literários também. Nós temos a injunção. A injunção são textos que apresentam a finalidade de instruir e orientar o leitor. Então, todo texto que tem a finalidade de instruir e orientar são textos que são compostos pela tipologia injuntiva, pela injunção. Geralmente, textos que vão nos instruir a alguma coisa, manual de instrução, uma receita de bolo, textos que nos instruem, que nos ensinam a algo, são textos que têm a sua tipologia predominante. A tipologia predominante é a injunção, é a tipologia injuntiva. Aí nós temos a exposição também, que é outra tipologia textual. E o texto expositivo ele vai ter por finalidade, então, fazer a apresentação de informações sobre um objeto ou um fato específico. Tá? Então, a exposição ele vai apresentar uma situação. Os gêneros que geralmente se apropriam, então, dessa estrutura são reportagem, resumo, fichamento, artigo científico, seminário, dentre outros. Ok? E agora nós vamos falar sobre transitividade verbal. Então, só retomando o conteúdo sobre gêneros e tipologias, então os gêneros são a materialização dos textos dentro das nossas situações de comunicação como um todo, diante da sociedade como um todo, e os gêneros textuais, então, eles são constituídos de tipologias textuais. Nós vimos 5 tipologias textuais, então nós temos a narração, que vai narrar uma situação e ela vai ser composta dos elementos narrativos, a dissertação, que tem um foco mais opinativo, um foco mais persuasivo, tá? Onde eu vou persuadir o meu leitor a confiar no meu ponto de vista, tá? Na tese que eu estou desenvolvendo. Nós temos a descrição, que é uma tipologia, então, que tem por objetivo descrever, e essa descrição pode ser objetiva ou subjetiva, e eu posso descrever, então, uma situação, um personagem, um dado acontecimento. A injunção, que são os textos então, que têm a finalidade de instruir, de orientar, então uma receita de bolo, um manual de instrução, textos que têm por objetivo instruir e ensinar, são textos que têm então que são constituídos predominantemente da tipologia injuntiva. E a exposição, que tem como finalidade fazer a apresentação, expor uma situação, um dado, um acontecimento. E geralmente os gêneros, então, que se apropriam dessa tipologia são reportagem, resumo, fichamento, artigo científico e seminário, dentre outros. E aí, então, falando sobre transitividade verbal, quando a gente fala em transitividade verbal, nós vemos que a palavra transitividade, transitividade e intransitividade, elas compartilham do mesmo radical, transe. Esse radical transe, que vem de trânsito, transitar também, que compõe essas duas palavras, está relacionado a movimento. Então, vamos falar do movimento ou da relação que o verbo, que o verbo desenvolve dentro de uma oração, tá? Então, assim, quando falamos em verbo transitivo, estamos nos referindo a um tipo de verbo cujo sentido transita. O sentido desse verbo ele vai se movimentar, ele vai se deslocar sobre um outro elemento. Então, o verbo transitivo ele vai exigir um complemento para poder completar o seu sentido. Então, nós temos ali um exemplo. Ó, João dançou uma música triste. Em João dançou uma música triste, é possível imaginar, por exemplo, o caminho da ação partindo de João, que é o agente, e recaindo sobre a música triste, que é o complemento. Se há nesse contexto um complemento para a ação verbal, o verbo funciona como transitivo. Então, nós temos um verbo transitivo, o verbo dançar, João dançou. Então, notem que se nós paramos ali e o verbo ele vai necessitar de um complemento, ele vai necessitar que a sua transitividade ela seja completa. Então, nesse caso, nós temos um verbo transitivo e ele vai exigir um objeto para complementar esse sentido. Então, João dançou. João dançou o quê? João dançou uma música triste. Uma música triste está complementando o sentido do verbo transitivo dançou. Então, sobre os termos relacionados ao verbo, né? O que vai se relacionar ao verbo para complementar esse sentido é o objeto. Então, o objeto ele vai ser o termo que vai acompanhar e vai complementar o verbo transitivo. E aí, nesse caso, então, nós teremos o objeto direto e o objeto indireto, porque o verbo, de acordo com a sua transitividade, ele vai ser direto ou indireto. Então, o objeto direto ele vai se caracterizar, porque ele vai acompanhar um verbo que não vai exigir uma preposição. Então, o verbo transitivo direto, ele vai exigir um complemento que não precisa de preposição.
Diferente do verbo transitivo indireto, que ele vai exigir um objeto indireto que vai se ligar a esse verbo a partir de uma preposição obrigatória. Então, nós temos alguns exemplos aqui, ó. Ele não gosta de pão pela manhã. Ele não gosta de pão pela manhã. Verbo transitivo indireto, gostar. E aí nós temos o objeto indireto. Notem que antes do pão nós temos a preposição de. Não gosta de pão. Então, nesse caso, o complemento, o objeto, ele se liga ao verbo a partir de uma preposição. Então, o verbo transitivo direto vai exigir um objeto indireto. Aí nós temos um segundo caso ali, que nós temos uma preposição entre parênteses. Aí a frase é, ele come pão pela manhã. E nós temos ali um verbo, uma preposição que ela está meio que oculta. Ele come do pão pela manhã. Só que essa preposição, ela não aparece. Essa frase, geralmente, ela não vem preposicionada. Porque essa preposição, ela está oculta na oração. Então, nesse caso, nós temos um verbo transitivo direto. Porque, olha só, tirando a preposição que está entre parênteses, o verbo ele não vai exigir uma preposição. Ele come pão pela manhã. Ele come isso, ele come algo. Então, notem que o pão pela manhã é o complemento do verbo transitivo direto, objeto direto. Ninguém mencionou a notícia. Verbo transitivo direto mencionou, a notícia, objeto direto. Ninguém se referiu à notícia. Notem que agora nós temos um A craseado, um A com acento grave, tá? E o que é importante para a gente nessa observação? É que o objeto direto, geralmente, o fato de o objeto direto acompanhar um verbo transitivo direto não significa que ele não possa ser antecedido de preposição, como nós vimos no exemplo ali da preposição entre parênteses. Ele come pão pela manhã. Nós temos ali um complemento que ele é preposicionado, só que essa preposição ela está oculta, ela não vem necessariamente ou diretamente descrita na oração. Galerinha, esse foi o conteúdo da aula de hoje, lembrando que esse é o nosso primeiro vídeo da série de revisões, então esse conteúdo ele vai estar diretamente relacionado com o conteúdo da nossa próxima aula via Zoom. A nossa próxima lista de exercício vai estar diretamente relacionado a esse conteúdo também, então caso haja alguma dúvida, por favor, retornem o contato. E eu os espero então na nossa próxima videoaula, e eu os espero também no nosso próximo encontro via aula Zoom. Muito obrigado pela aula de hoje, espero que tenha ajudado e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.